nós temos a oportunidade de termos, eu diria que uma consciência diferente e, em vez de escolher pelo desespero, pela dor, pelo medo, a gente pode usar o nosso tempo para repensar um pouco tudo o que a gente está fazendo das nossas vidas, como a gente está tornando as nossas vidas mais criativa, melhor, e o que a gente vai fazer com os nossos negócios, o que muda, o que não muda, se vai mudar, se não vai. E será que esse tempo não é um tempo para a gente poder reescrever um pouco o que a gente está fazendo? Será que isso não é um momento do ócio onde a gente acaba produzindo? Eu vi uma reportagem no final de semana, ontem, na verdade, né, que falava sobre a quarentena para artistas, né? Então, mesmo na história da humanidade, as quarentenas, em várias situações, foram momentos de muita produção, foram momentos de muita originalidade, muitos trabalhos novos. E por que não trazer isso para a nossa vida pessoal, para os nossos negócios? Quando eu acredito que talvez a maioria aqui, os negócios não tem a ver com cultura, são negócios. Então, nesse momento, também olhando para a astrologia, a gente está vivenciando uma construção, eu diria que de uma energia aquariana. E aquário tem a ver com inovação, com renovação, com consciência, com criatividade, com liberdade. Parece exatamente o contrário do que a gente vive hoje. Talvez a gente tenha que viver isso para poder, lá na frente, explodir essa energia de liberdade e de criatividade. Então, eu não poderia deixar de trazer dois convidados queridos meus que podem compartilhar muitas coisas legais com vocês. Eu queria apresentar o Sérgio Lerrer, que é jornalista, cineasta e empreendedor digital especializado em comunicação pública, legislativa, palestrante sobre novas mídias e consultor de comunicação para a sociedade, fundador dos portais e canais Pró-Legislativo, Canal Restaurante, Agrovoz e Arquimede. Então, queria dar o microfone para o Sérgio. Sérgio, é contigo. Oi. Começou. Oi, agora foi. Obrigado pelo convite, Adriana. Boa noite a todos. Muito legal estar compartilhando aí nesses dias, num sábado, pensamentos e reflexões aí que trazem um pouco de ansiedade a todos, principalmente aqueles que empreendem. Mas, na verdade, todos empreendem. Alguns empreendem suas carreiras, outros empreendem negócios, empreendem suas vidas. Então, tudo isso é uma jornada. Eu vou procurar falar um pouco mais daquilo que a Adriana me desafiou, que é a parte assim de negócios, e empreendimento em si. Eu tenho os meus empreendimentos, mas também sou prestador de serviço e aconselho empreendedores também, naquela parte final que a Adriana falou, que é a comunicação com sociedade, porque hoje, de certa maneira, o consumidor, o cliente, antes de mais nada, é um cidadão em mudança, em transformação muito rápida, e quase sempre na frente, transformando antes dos negócios. Os negócios acabam indo a reboque. E os negócios que descobrem mais rapidamente o rumo que o cidadão está indo, transforma esse cidadão em cliente, em consumidor. Então, um dos desafios dos negócios hoje é justamente antecipar. Eu fiz um pequeno roteirinho aqui para dividir com vocês alguns pensamentos, E o primeiro que eu falo é que hoje dói muito, corta na carne a gente conseguir empreender de verdade e empreender para sobreviver por mais tempo. No passado, a gente familiarmente abria uma loja, abria um pequeno negócio, tentava gerações. Hoje, os negócios que não ficam se reinventando praticamente todo dia, toda semana, eles não perduram.
São negócios que engessam. São negócios que engessam. Então, a realidade é bem mais dura hoje em dia, comparando com a natureza, por exemplo, né? Na natureza a gente está acostumado que as folhas mortas caem das árvores, né? Muitos animais trocam de pele. A gente não. A gente não quer trocar nada, a gente não quer perder nada, a gente quer conservar tudo e quer conservar até o modelo de pensamento da gente, aquilo que a gente vai criando convicções, da onde a gente nasceu, da família que a gente veio. A gente sempre quer conservar, a gente quer ganhar mais, mas sem trocar o que veio antes. Não é muito fácil, claro que isso tudo são raízes, né? De onde a gente veio, os valores e os conceitos. No entanto, se a gente não muda hoje em dia, não muda muito rapidamente, quando a gente olha para o lado, a gente ficou para trás, porque a realidade mudou muito, o cidadão e o consumidor mudaram muito, e o nosso empreendimento ficou para trás e a gente nem se deu conta, só se deu conta quando ficou muito para trás, muito para trás. E vários negócios pequenos e familiares, né, têm essa dificuldade. Quando abrem o olho, olham para o lado, ficaram para trás há muito tempo, né? Mas por quê? Porque muitas vezes a gente tenta normalizar o que seria uma anormalidade, o nosso conformismo, querer colocar quem somos no nosso negócio sem olhar para o cliente, né? A gente está acostumado com aquele status quo do nosso negócio, ele sempre funcionou assim, porque não pode continuar funcionando assim? Então, é uma anormalidade não ter mudado, mas a gente quer transformar essa anormalidade numa nova normalidade, né? E muitas vezes, né, nem adianta olhar para o consumidor. Sim, porque o consumidor está mudando, é uma parte. Mas muitas vezes a gente é obrigado a olhar onde isso vai dar. Tem um caso clássico aí do Henry Ford, né, que falava que se ele fosse fazer pesquisa de mercado na época que ele começou a fabricar carros, as pessoas iam dizer que queriam carroças, né? Ou o próprio Steve Jobs, que era contra as pesquisas, né? Porque as pessoas nunca iam dizer que queriam um celular um dispositivo celular com computador, porque ninguém imaginava que isso iria ser possível. Eu, pessoalmente, como prestador de serviço, já, inclusive, passei por clientes que foi muito difícil, porque eram clientes que me contratavam querendo mudar, mas na hora H não queriam mudar de fato. Eles queriam uma maneira de conservar seus negócios, né? Então, eu já, por exemplo, no passado, me lembro, quando o jornalismo na internet já ganhava bastante impulso, uma editora inglesa me procurou, eu sempre tive vínculos com a área de aviação, já produzi um programa de aviação na TV por 8 anos, depois trabalhei para os pilotos da aviação por mais 6 anos, e eles queriam me contratar porque eles tinham 150 revistas no mundo e queriam saber como lidar com a internet. Aí eu fui pesquisar e vi que não existia no site deles nenhum conteúdo, era só um endereço da empresa, telefone, contato. E eu perguntei o porquê. Ele falou, não, é que se nós colocarmos nosso conteúdo na internet, ninguém vai na banca comprar nossa revista. Então, não vou colocar o conteúdo na internet. Vamos ver hoje onde está essa empresa. Ela não existe mais. Ela não existe mais, porque ela não acompanhou o processo, que hoje tem que ser muito generoso, de antes de você monetizar, antes de você ganhar dinheiro com alguma coisa, você tem, digamos assim, na linguagem de hoje, prototipar. Você tem que testar, você tem que avançar, você tem que oferecer para descobrir onde você vai chegar. Um exemplo que eu dou nesse sentido, né? Mas, olha, estou dando exemplo de grupos aparentemente maiores, mas isso é para os microempreendimentos também. O Grupo Folha, no Brasil, a mídia, né? Eu sou de formação, fiz jornalismo aí na Federal de Porto Alegre, e a Folha, quando veio a internet, todos os meios de comunicação no Brasil olharam e disseram, putz, essa internet vai me matar, isso vai derrubar com meus negócios. Então, eu não vou embarcar nessa, eu vou bloquear qualquer possibilidade de conectar meus negócios com a internet. O único que pensou diferente foi o Grupo Folha. O Grupo Folha diz, olha, realmente, essa tal da internet vai me matar. No entanto, é melhor eu estar dentro do que estar fora. Porque se eu estiver dentro, eu vou entender como funciona, não vou ficar fora e vou aprender como ganhar dinheiro com isso. Na oportunidade, o Grupo Folha fez o UOL,
né, que virou o grande portal vencedor do jornalismo no Brasil, que hoje é um portal autossustentável. E ainda dentro do Realidade de hoje, a gente entra num negócio que a realidade nos mostra, que pode ser que não seja um negócio que a gente idealizou, mas que a gente se permite entrar naquela corrente, naquela correnteza do rio e descobrir o que pode fazer, aprender a nadar no meio daquela correnteza, e aí você descobre outros negócios. Foi o que aconteceu com o Grupo Folha. A Folha entrou com o UOL, começou a ter bastante tráfego e pensou, puxa, mas eu tenho que monetizar isso, eu vou comprar assinatura para quem lê mais de 10 matérias. Então, ela teve que contratar engenheiros de TI, começou a ter um núcleo de TI para fazer o tal do muro de passagem. Ou seja, a pessoa só pode ler uma quantidade de matérias, depois não pode ler mais. A Folha não quis importar isso de fora, esse software. Ao mesmo tempo, a Folha também não queria o PayPal. Ela queria montar o sistema de meios de pagamento dela. Aí ela deu esse desafio para o núcleo de engenheiros. Daqui a pouco, quando a Folha olhou, ela estava com 60 engenheiros lá dentro, desenvolvedores e programadores. Eu disse, olha, daqui sai um negócio. Eles criaram uma solução para não usar o PayPal. A solução foi o PagSeguro, né? Que é do Grupo Folha. Do PagSeguro foi para a maquininha, a moderninha, né? Que todo mundo vê hoje nas campanhas publicitárias. A moderninha tomou conta do que a gente chama as franjas dos microempreendedores. Não era para vender a maquininha para o grande comércio, era para o sorveteiro da praia, era para o cara do cachorro-quente, é para o não bancarizado. E o PagSeguro prosperou. A tal ponto prosperou que virou dominante, lançou ações na Nasdaq, né, na Bolsa de Valores digital lá dos Estados Unidos, e levantou 4 bilhões de dólares. Virou um negócio muito maior que o Grupo Folha, que o jornal, muito, imensamente maior. O jornal não vale nem 10% do que isso vale hoje em dia. E, ao mesmo tempo, também a Folha acabou dona da maior empresa de softwares de gestão no Brasil, que é a TOTS, né? Isso foi caminho de dois irmãos que pensaram diferente. Um irmão, o Luiz Frias, adotou, não resistiu à tecnologia, e ele adotou e viu onde que ia dar. O outro irmão, que também é muito inteligente, mas com foco mais de jornalismo, ele se enclausurou dentro do jornal. Aí minha pergunta é, não seria a Folha que deveria ter feito um tremendo marketplace de classificados? Todos esses aplicativos que a gente vê de venda de veículos, venda de imóveis e outros, não deviam ser um grande classificado do Grupo Folha, do Grupo Globo, do Zero Hora, de outros, que já tinham esse negócio na mão e deixaram escapar? Por quê? Porque resistiram às mudanças, né? Então, hoje em dia, essa é uma característica hoje dos empreendimentos. Você, por mais que você idealize, se você não se deixar levar, se você não perceber para onde as mudanças e você não querer mudar, você, quando vê, já não mudou há tanto tempo que a realidade já é outra e o consumidor não mais tem conexão com você. Neste momento que nós estamos vivendo, tem muita conexão com isso, né? E eu sei o que é esse sentimento hoje, se aqui dentro do grupo tem gente que tem negócios, né? E estão paralisados no momento, ou perderam a maior parte dos seus negócios, perderam o rumo. Eu já posso dizer que tive uns 3 fracassos na minha vida, né? Um grande aqui em São Paulo, que eu estou há 32 anos em São Paulo. Eu também fui levado pela circunstância, sempre fui muito bom no audiovisual ao vivo, era um jornalista que dominava toda a parte técnica, satélite e tal. Eu era Casas Bahia do ao vivo aqui de São Paulo. Perguntavam preços imensos para o outro, eu fazia barato. Porque eu sabia como fazer tudo barato, com menor equipamento e contratos internacionais. Aí eu caí e me transformei num grande produtor independente de leilões de gado. Isso me prosperou muito, como nunca na vida. E eu não tinha mais como atender. Eu tinha 4 leilões no mesmo dia, em Tocantins, em Goiás, no Paraná, interior de São Paulo, né? Com equipes. Eu estava numa empresa que já tinha 100 funcionários, mais uns 50 FRIs pelo Brasil afora. Eu dormi e estava tudo bem. Quando eu acordei, eu estava quebrado. Por quê? Eu abri o jornal e estava lá, crise de febre aftosa, em 2006. Né? O governo tinha congelado todas as verbas, não fez a campanha contra a febre aftosa e os nossos rebanhos estavam contaminados. Aquele negócio que eu... Então,
o fazendeiro não podia entregar o gado, não podia vender, não pagava o leiloeiro não pagava a gente, isso foi um ciclo que quebrou o negócio inteiro. Até hoje nunca mais voltou a ser o que era, nem a própria RBS de Porto Alegre conseguiu botar de pé o canal rural, tanto que acabou vendendo para o maior player de frigoríficos, que é a JBS. Eu tive que me reinventar a partir dali, né? Eu sei o que é ficar triste, o que é perder um negócio que você tinha na mão, e principalmente como está acontecendo agora, sem ter culpa nenhuma. Não foi uma competência, não foi uma coisa que você esqueceu, não foi algo que você não sabia, porque eu sempre fui atrás do que eu não sabia. E não foi por falta de previsibilidade, porque foi uma imprevisibilidade de governo, de problemas, etc. e tal. Enfim, então, hoje se aproxima muito, né, da situação essa, que de repente, de uma hora para outra, as pessoas encontram desafios de empreendimento muito difícil agora, né? Por isso que eu também me lembrei muito das minhas lições de esportes, né? Até mesmo de judô, que eu fiz em Porto Alegre muitos anos, né? Eu nunca entendia, porque no judô a primeira coisa que você aprendia era o nono rolê, que era aprender como cair, né? Por muito tempo eu insistia como cair, como cair, como cair, né? Hoje eu entendo, porque você tem que saber como enfrentar as adversidades, como sair com muitas cicatrizes e ficar vivo, sem se machucar, né? E ficar mais esperto e conseguir, né, assumir antevisão não só da tua parte do projeto, mas a parte dos outros também. E hoje, né, aí também não querendo me estender muito, né? Então hoje eu acho que mudou muito o paradigma da maneira que as pessoas pensam, né? E precisam pensar. Antes elas enxergavam só para aquilo que era o seu rumo, o que destinaram de destino para os seus negócios. Hoje quem não tem visão 360 graus está morto, porque as habilidades novas, as oportunidades novas estão do teu lado, estão atrás de você. Você não pode, é aquilo que você não antevê, né? Você tem que dar valor a tudo, né? Quando a GM quebrou, o primeiro lucro dela foi recuperando parafusos que ela botava fora. Isso gerou um lucro primeiro de $2 bilhões depois que o Obama interviu e comprou ações na GM. Então, as franjas do mercado hoje são muito importantes. Aquilo que todo mundo está procurando talvez não seja para você. É que nem na área de imóveis. Se você comprar no mercado, nos bairros que está mais valorizado, você não vai ganhar dinheiro. Você tem que comprar onde você acha que vai valorizar, né? Então, são as franjas do mercado. Tem um bom empreendedor aí de Porto Alegre, que foi um dos criadores do iFood, o Andréas, né? Ele saiu do iFood. E ele olhou para os shoppings e disse, puxa, toda essa praça de alimentação aqui só funciona meio-dia, e o resto? Aí ele montou um serviço de delivery coletivo para a praça de alimentação. Virou uma empresa que já é uma empresa de $500 milhões. Eu conversei ainda ontem com o pessoal de Curitiba, que está com a 12ª loja montando mercadinho dentro dos condomínios. Porque o comércio de vizinhança está se fortalecendo muito, né? Eu tenho relatos de Israel, relatos de Portugal, relatos da Itália, que quem está vendendo é quem está próximo de onde as pessoas moram, né? Então, esse pessoal montou um mercadinho dentro da área comum do condomínio, com todos os congelados, 7, 8 freezers. As pessoas se abastecem lá porque não podem sair e também porque, olha, lembrou uma coisa na madrugada, já estão com um belo faturamento. Eles estão preenchendo, radicalizar a conveniência. Antes era o supermercado grande, o supermercado pequeno, o supermercado do bairro. Agora não, tem o supermercado dentro do teu condomínio. Então, você radicalizar a conveniência, nesse momento, é muito importante. Eu vejo, por exemplo, uma área que eu atuo, food service, tem lá o restaurante que ele quer continuar vendendo o mesmo cardápio de sempre. Não vai rolar, não vai funcionar. Ninguém quer gastronomia, prato ou lanche todo dia. Você tem que virar uma outra coisa. O teu negócio digital, ele não precisa ser igual ao teu negócio físico, é um grande erro, né? É um grande erro. Você tem que se reinventar no digital. E você pode, digamos assim, não precisa vender só os teus produtos hoje em dia. A grande tendência do mundo é marketplace. Então, é os teus produtos e os produtos da tua rede colaborativa, né? A Amazon se transformou no que é porque 20% que ela vende é dela. Americanas, aqui no Brasil, tinha grande prejuízo. De um ano para cá deu lucro, porque virou um marketplace. Ela pega
ela pega os celulares da lojinha X, ela pega os tripés da lojinha Y, ela pega as roupas da lojinha Z e ela vende dentro do marketplace da Americanas. Esse conceito também mudou, você não faz tudo mais sozinho. Se você puder apropriar, melhor. Ainda na parte de comida e alimentos, eu conheço experiência também, aquele fulaninho que tinha o barzinho do lado de uma área residencial. Ele transformou o bar numa mercearia. Desculpe, num mercadinho. Ele pega as coxinhas da senhora X, os bolos da senhora Y e monta um outro negócio ali, né? Então, essa capacidade, digamos assim, de enxergar o que está acontecendo, se adaptar, é fundamental. E aí, já indo aí para o meu encerramento, né? Eu daria as seguintes dicas, digamos, né? É muito difícil a gente conseguir prosperar querendo sempre afirmar as nossas convicções. Muito difícil. As nossas convicções são ponto de partida. Se a gente não for flexível, é problema. Se a gente tiver qualquer problema em fracassar, também é problema. Hoje no mercado aí, o pessoal de tecnologia, financeiro, outros, usa a palavra estopar, dá um stop. Tenta 10 coisas ao mesmo tempo. Uma, duas dão certo. As tuas iniciativas do teu comércio, do teu negócio, do teu consultório, compensa as outras 8. Né? Você não precisa mais grandes planejamentos. Não, vou planejar para 1 ano, 2 anos. Tá bom. Mas você tem que começar a dar pedalada logo em seguida. Tem que ser muito rápido. Colocar em prática, ter capacidade de leitura e se reinventar. Porque o teu maior patrimônio vai ser tua capacidade de atender e tua marca. Aí você vende ou presta serviço de várias coisas. Né? Aí que entra também essa relação com a sociedade. Você tem que ser importante para as pessoas. Não é porque o teu negócio reduziu que simplesmente você vai abandonar o teu setor. É fundamental você dar agora atenção para eles, mesmo que você esteja enfraquecido. Mesmo que esteja enfraquecido. Outra questão de hoje em dia é o tempo de decisão muito rápido, né? De planejamento muito menor, equipes menores, interação muito rápida, decisões muito rápidas. A gente brinca que na tecnologia tem o jeito Google, o jeito Google e o jeito Apple de fazer, né? O Google lança um troço e fica mudando todo dia. Até o logo dele na internet, lá no site de busca, ele muda todo dia. Ah, não posso mexer no tracinho do meu logo. Quando eu pego um cliente desse tipo, eu digo, pelo amor de Deus, né? É mais fácil ele me derrubar do que eu levantar ele. E tem o jeito Apple, né? O jeito Apple, sim, você fica idealizando o produto 5 anos, 6 anos até ter o produto perfeito. Não é ruim. É bom para a indústria, para produto que dura? Sim, excelente. Mas para se reinventar, o jeito Google é imbatível, né? E é uma grande organização, se reinventa todo dia, e isso tem que ser nos nossos pequenos negócios e micronegócios, né? Você não precisa ter dentro do teu negócio apenas um tronco. Você pode ter vários galhos. É fundamental você ter vários galhos porque é o teu menu. Um se desenvolve mais, outro se desenvolve menos. E aí você vai se adaptando, escolhendo o galho que melhor se desenvolve, né? Então, isso deixa a gente mais exausto? Deixa, né? Por isso que hoje em dia é fundamental trabalhar no que gosta ou inventar que gosta naquilo que faz. Senão é muito difícil, porque tem que, muitas vezes, acordar pensando, dormir pensando, para achar soluções, né? Mas, no momento, mais uma vez, é frase velha, a crise pode ser uma oportunidade de reinventar, remodelar, emagrecer um negócio, deixar ele mais enxuto, diversificar as formas do que você oferece dentro do momento, ter outras formas de apresentação. Às vezes o porcionamento da tua apresentação é a diferença. Quem fundou lá a Heinz, né, de ketchup, antes o ketchup era vendido em tonel. A invenção dele foi vender em potes. Então, é o mesmo produto, só que outra maneira de apresentação. Então, isso é fundamental hoje em dia, unir o presencial e o digital, equilibrando entre um dos dois, né? Equilibrando os dois juntos e não necessariamente querendo que um faça espelho do outro. Isso pode ser nos pequenos negócios. Aliás, os pequenos negócios, eu posso te dizer, encerrando aqui em São Paulo, são aqueles que melhor estão conseguindo se reinventar, porque são muito mais rápidos, são células de guerrilha e às vezes são familiares que não podem parar. Então, não dá para vender isso, vou vender aquilo. Não dá para ficar se lamuriando muito, ficar exposto às tensões sociais, o que a minha família vai dizer, o que o meu amigo vai dizer, o que o vizinho vai dizer, que eu fracassei, antes eu vendia laranja, hoje estou vendendo maçã. Que cara é esse? Né? Não é bem assim. Esse constrangimento social é uma das coisas que primeiro tem que se libertar. Ter compromisso contigo mesmo e com a tua, o que você enxerga do que vai acontecer. Aí, claro, você também tem que, de uma forma ou de outra, investir em você.
Se você ler sempre as mesmas coisas todo dia, vai ser difícil. Procura ler o que você não lê. Começa o jornal ao contrário. Lê as músicas que não ouve. Você sai todo dia para caminhar pelo lado direito, sai amanhã pelo lado esquerdo. Deixa a mente livre. Se reinventa. Fundamental. Essa parte até do dia a dia. Lava os dentes com o lado direito, amanhã lava com o lado esquerdo. Desperta as tuas habilidades. É uma dica no dia a dia que, por incrível que pareça, faz a mente crescer. Muito bom, Sérgio. Muito bom mesmo. Fica aberto para alguém que tenha uma pergunta, algum comentário. Alguém quer perguntar algo para o Sérgio? Alguém quer comentar algo? Dentro da Cabala, isso é uma regra, né, Sérgio? Que tu nunca pode deixar a rotina tomar conta, ela te escravizar. Porque a gente tem uma tendência, existe um lado nosso que adora a zona de conforto. Então, se eu deixo a zona de conforto existir, eu entro num sistema de escravidão e aí eu consegui exatamente entrar nessa energia de criatividade, de criação, de reinvenção, fica mais difícil. E aí eu compro o medo, a insegurança, né? Eu compro e me coloco no lugar de vítima. Eu deixo de ser dona do meu negócio, eu deixo de ser dona da minha vida. Tá? Eu acho que essa minha visão, até, Adriana, me desculpa, assim, é bem cabalística, né? Com certeza. Porque eu acredito no fluxo. É o fluxo das coisas, fluxo do conhecimento, fluxo das relações, fluxo onde os insights e as descobertas nos levam, né? Se eu quiser nadar contra a corrente, eu posso colocar minha personalidade na corrente, mas nadar contra a corrente eu vou morrer afogado. Então, eu acredito na física, e a Cabala tem tudo a ver com a física também, né? Que os corpos em movimento, eles se encontram, né? Você acaba gerando uma química nova, né, na mente, nas coisas. O pensamento criativo, chamado pensamento mágico do empreendedor, ele é associativo. Você tem que ter elementos para associar. Se você não tiver muitos elementos para associar, ficar acumulando informação que é mais do mesmo, que reforça as suas convicções todo dia, é difícil que você vai ser criativo e ter percepções diferentes. Para reinventar o teu negócio, você tem que ter percepções diferentes todo dia. Ótimo, Sérgio. Bem, vai ficar aberto no chat, ou quem depois quiser também. Eu queria agora deixar o espaço para a Daniela. Queria apresentar a Daniela Elide Palma, engenheira da URGS, com um MBA executivo em gestão empresarial, com ênfase em marketing pela SPM, Rio Grande do Sul. Experiência de mais de 15 anos nas áreas de gestão, comercial e marketing. Então, Daniela, onde Olá. tu estás? Tá aí, estamos te escutando. O microfone é teu. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Adriana pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Muito obrigada mesmo. Me sinto lisonjeada com esse convite. Gostaria de também convidar todos para que, à medida que eu vá falando, possam me interromper, perguntar, fazer um bate-papo mesmo, né? E gostaria também de deixar aqui um pouquinho da minha contribuição, digamos assim. Ouvindo o Sérgio, a gente nunca tinha ouvido você falar, mas eu entendi perfeitamente porque que a Adriana juntou nós dois nesse momento, nessa reunião, porque acho que a gente tem bastante em comum, né? E, inclusive, da tua história, sempre trabalhando no jornalismo, eu trabalhei, então, 9 anos na RBS, né? E eu consegui acompanhar esse movimento que tu citou, da Folha e tudo. E naquele momento que começou a surgir a internet, sim, sempre foi para empresas de jornalismo uma afronta, né? A questão da internet, como é que isso ia acontecer. E eu me lembro de estar lá dentro, de ter pessoas novas na equipe, e a gente queria desbravar aquilo, né? Colocar notícia no Facebook, e a alta direção naquele momento tinha muito receio. Como assim a gente vai estar no Facebook? Quem é que vai falar pela empresa? E como é que fica a imagem da empresa? Então, eu me lembro desse momento de resistência ao novo, né? A gente vivenciou isso lá. Claro, logo depois foi tudo reinventado, né? Nesse modelo mais online. Mas eu me lembro de vivenciar
essa questão da mudança e da resistência que teve naquele período, né? E como tu mesmo falou, assim, acho que o mais importante para todo mundo sempre é se jogar no mar. Não contra a correnteza, como tu falaste, mas se jogar na onda e começar a nadar com ela. Ah, mas eu não sei nadar. Te joga e vai aprender a nadar com a onda. Isso é mais importante, é ter coragem de fazer isso. Né? Ter coragem de se atirar no mar e dar abraçada do jeito que tu conseguir. Depois tu vai aprender a nadar, né? Então, começando aqui, eu queria citar aquela frase tão comum, né? Na crise, há os que choram e há os que fabricam lenços. Eu até fui procurar hoje quem é que, de qual autoria é essa frase. Eu descobri que é de Nizam Ganais. Não sei se é dele realmente. Foi difícil encontrar a autoria, mas é uma frase que eu acredito muito, né? Na crise sempre tem os dois lados. Na crise, como tu falaste, a palavra-chave é reinventar. Reinventar os negócios, né? Então, na crise, aos que chorem, aos que vendem máscaras, né? Na crise, os restaurantes estão fechados, mas os e-commerces estão crescendo. A procura por coisas online tem crescido. Então, nós sempre, na crise sempre tem oportunidades. Sempre existem oportunidades. E o que mais importante é a gente não ter tanta resistência e começar a enxergar essas oportunidades, né? Tenho certeza que daqui para frente as relações não serão mais as mesmas. Impossível tudo voltar como era antes. Nada vai ser mais como era antes. Por quê? Porque a gente está vivenciando um momento em que a gente está trabalhando de casa, muitas empresas estão tendo seus funcionários no home office e já se viu que, por exemplo, muitas empresas também estão tendo mais produtividade com isso, cerca de 20%, 30% a mais de produtividade de seus funcionários. Então, estão revendo seus custos, estão fazendo tudo isso. Então, como que depois que a gente sair disso, vai ficar tudo igual? Não vai ser tudo igual, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E cada empresa, cada segmento específico, cada profissional é impactado por esse momento de maneiras diferentes, né? Alguns dos restaurantes têm que fechar, salão de beleza, os autônomos estão muito prejudicados nesse momento, né? Mas a minha mensagem aqui hoje é trazer uma mensagem de esperança, de procurar uma oportunidade, porque sempre tem alguma necessidade que está surgindo nesse momento, uma necessidade de alguém que está precisando de alguma coisa que não precisava antes, né? Então, eu preciso de alguém que vá no supermercado para mim, então começa a surgir novos nichos de negócio. E é importante a gente estar atento para isso, atento às nossas necessidades como pessoa, para ver também como empresa, como é que nós podemos fazer diferentes, né? O dinheiro, ele vai continuar existindo. O dinheiro não vai sumir do mercado. Ele só vai trocar de mão, né? É importante que a gente entenda isso. E quem é que vai sobreviver nesse mundo? Quem for mais flexível, quem for mais hábil e mais adaptável. E nesse momento é quem vai sobreviver melhor a isso que nós estamos vivendo, né? Então, eu posso ver o copo cheio, eu posso ver o copo meio vazio. Né? O copo meio cheio, assim, mas está todo mundo parado, e agora? E o copo cheio puxa, que novas oportunidades eu tenho a partir disso? Né? Que canais de venda diferentes eu tenho que investir na minha empresa? Né? Como é que eu vou me posicionar nesse momento de parada? O que está aí para eu ver? E para isso sempre eu trago na minha bagagem, por exemplo, ferramentas de gestão, né? Gestão nada mais é que solucionar problemas, né? Então, assim, e alcançar resultados. Então, a gente pode sempre nesses momentos usar ferramentas simples de gestão, como, por exemplo, brainstorming, dividir com a equipe, trocar com as pessoas ideias de soluções para os problemas que estão sendo vivenciados, né? O diagrama de Ishikawa, que é, por exemplo, descobrir a causa daquele problema e qual é a solução para aquilo. Por quê? Porque as empresas hoje elas existem por um propósito, né? As empresas existem para vender um produto ou um serviço a alguém.
E, na verdade, o que está acontecendo nesse momento é que as pessoas não estão tendo acesso a esse produto ou serviço, mas a necessidade continua, né? Então, o que é vender, na verdade? Vender é a arte de facilitar a compra pelos seus clientes. E o que pode estar impedindo, você tem que pensar o que pode estar impedindo o seu cliente de consumir o seu produto ou o seu serviço nesse momento. O que pode estar impedindo ele? Quais são as barreiras que ele enfrenta hoje? Né? E como você pode facilitar essa compra, esse acesso ao que você oferece? Acho que a principal questão nesse momento é essa. Como você pode facilitar o acesso das pessoas ao teu produto ou ao teu serviço, ao que tu oferece hoje, né? E te ouvindo, Sérgio, você falou antes ali muitas vezes em reinventar, se reinventar. Eu acho que reinventar é a palavra-chave, né? A gente buscar outras formas de monetizar, ou enfim, encontrar uma maneira de ganhar dinheiro ainda em tempos de crise, porque é possível, né? E eu acho que da minha experiência com startups, o que vale nesse momento é testar e se adaptar. Testar e se adaptar. Não é de cara que a gente às vezes encontra a solução para um problema. A gente pode ter uma ideia, a gente valida essa ideia. A gente coloca essa ideia no mercado, a gente tenta vender aquilo que a gente lançou e pode dar certo ou pode não dar. Ou a gente pode perceber que não era bem aquilo, não é bem por aqui, é por ali. Então, eu acho que essa questão do teste, da adaptabilidade é fundamental nos dias de hoje, né? Como é que o que eu posso lançar no mercado, como é que eu posso contribuir, o que eu tenho a oferecer, e ouvindo a resposta do próprio mercado, como é que eu tenho que me adaptar, né? Eu tenho exemplos vários aqui, por exemplo, aqui onde eu moro, eu tenho um supermercado, fica perto da minha casa, que é de uma vizinha minha, né, dentro do condomínio, e ela começou a fazer entregas para os moradores, né, nesse momento que não se pode sair de casa. Isso foi um máximo, foi uma solução, né? Eu tenho certeza que cresceu o movimento, nem falei com ela, mas tenho certeza que cresceu o movimento no mercado dela, né? Porque ela tornou uma facilidade nesse momento. Então, eu acho que a gente... Alguém quer falar? Acho que a gente precisa entender isso, né? Entender quais são os problemas que a gente enfrenta, quais são os reais problemas e quais são as soluções criativas para esses problemas, né? Trocar isso, levantar essas ideias, levantar as principais soluções e ir para a prática, né? Fazer um plano de ação com prazo, com responsáveis, como é que eu vou fazer isso? Nesse momento de incertezas, a gente tende a ficar paralisado, mas a gente não pode, a gente precisa reagir. A gente precisa entender quais são essas soluções, montar um plano de ação, definir responsáveis, prazos e depois fazer o acompanhamento, né, dessas ideias que forem surgindo. E outra coisa que eu considero muito importante também é a gente conectar com nossos parceiros, com nossos fornecedores, com as pessoas da nossa cadeia e trocar com elas. O que vocês estão fazendo para esse momento, né? Muitas ideias podem surgir daí. Quais são as soluções que vocês encontraram? Que atitudes você está tomando dentro da tua empresa? Trocar nessa época pode ser muito legal e muito importante para te encontrar essas soluções, né, dentro da equipe. E eu até conversei hoje com a Adriana, que tem eu falei agora em ferramentas de gestão, e eu tenho ex-colegas meus de Falcone, que hoje comandam a Mérito Consultoria, e eles lançaram na Udemy, que é uma universidade gratuita, né? Um curso gratuito, na verdade, na Udemy, que se chama Gestão em Tempos de Crise, para microempresários, pequenos e médios empresários, que hoje representam 70% do Brasil, né? Com dicas de como fazer essas reflexões, de como enfrentar esse momento e, justamente, de como reagir a esse momento, né? Então, acho que o que a gente tem que pensar é o que eu tenho para oferecer nesse momento, como que eu posso, né? Pensar em novos canais de venda, em como chegar no teu cliente, no teu produto. E o que a gente precisa entender é que a gente tem essas ferramentas dentro de nós, né? Daí falando de um lado assim mais espiritual também, né? Mas esses tempos difíceis,
eles, em cada fracasso que a gente vive, ou cada contratempo que a gente vive, também é uma oportunidade da gente ter sucesso, da gente acessar outras formas de coisas que a gente não estava prestando atenção. E você falou muito disso, né, Sérgio? Quando você falou lá da sua queda com a sua equipe de gado lá, você teve que se reinventar, quando de uma hora para outra deu a febre, quebrou a tua empresa, né? Acho que o momento é esse, é o momento de a gente buscar novas alternativas, né? A gente até pode ficar um tempo dentro do buraco, mas que não seja longo, que seja o tempo suficiente para a gente começar a enxergar a luz e ver que a gente pode sair desse buraco com outras ideias, né? Então, nós temos, em cada crise, a gente tem a oportunidade de encontrar novas soluções para nossos problemas e redefinir nossas prioridades também, né? Explorar novas alternativas. A gente começa a ver nossos desafios de forma mais positiva quando a gente entende, quando a gente se dá conta que nós temos o poder de centrar nossa atenção em novas possibilidades. Ou seja, a gente começa a entender que ver esse momento de forma mais positiva é quando a gente entende que a gente pode centrar nossa atenção em enxergar essas novas alternativas que estão surgindo, né? É impossível, como você falou, Sérgio, é impossível ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Não tem como a gente ter novos resultados se a gente permanecer fazendo as mesmas coisas. A gente precisa inventar novas maneiras de ser, de ter um produto, de ser na empresa para enfrentar essa crise, enfim, que a gente está vivendo, que nada mais é que uma oportunidade de um novo início, né? Então, eu acho que eu deixei aqui um pouco da minha contribuição. Queria abrir agora aqui a sala para vocês poderem fazer perguntas. Ótimo, Dani, muito bom. Tu poderia me passar o link desse curso? Eu não sei como é que a gente pode colocar aqui, ou eu coloco no chat geral para todos. Isso, eu te passei ali o link do curso do gestão de crise, gestão. Tá, eu já pego. Eu pego. Em tempos de crise, né? A gente pode dividir aqui depois. Eu pego, mas só que tu me botou. Deixa eu passar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu não tenho como. Tá Mas aqui. Tá aqui. Achei, já vou compartilhar, tá? Eu vou colocar aqui no chat. É um curso da Mérito Consultoria que está disponível na plataforma Udemy, né? E chama Gestão em Tempos de Crise. E é gratuito e tem cerca de 14 vídeos rápidos de como que a gente pode fazer nesse momento, né? Para cuidar da gente mesmo, para cuidar da nossa empresa, de como encontrar alternativas, né? Ele aborda tudo ali. Inclusive a questão de se você é um dono de empresa, se você cuida da empresa, você se precaver de, por exemplo, de coisas que podem acontecer com a sua saúde. Então, designar pessoas de confiança para que possam continuar tocando a empresa caso você tenha que se afastar, né, por motivo de saúde. Então, fala uma questão bem abrangente ali nesse curso. Achei bem legal. A Gabi escreveu algo, né, bem interessante. O valor das coisas mudaram. As pessoas aqui, lembrando que a Gabi está em Nova York, as pessoas aqui estão se questionando o que realmente tem valor no panorama atual. Agora, produtos de limpeza, comida e bebida valem mais do que grandes marcas. O supérfluo saiu de cena. Olha que interessante, né, gente? Eu queria fazer uma colocação. Acho que, hoje em dia, já há muito tempo, né, as lições dos negócios, as lições principalmente do comércio, mostra que sobrevivem e se reinventam aqueles negócios que se importam de fato com as pessoas, né? Às vezes você pode até vender a mesma mercadoria que o cara do lado, mas se você se importar com as pessoas que você atende,
você der atenção para ela, seja presencialmente, seja digitalmente, seja pelo telefone, fazendo aquilo que não é esperado, né? Fazendo o a mais, né? Lembrando até aí o outro do Sul, que eu gosto muito, o Galor, né? Que foi o presidente da Renner. Você não basta você vender, entregar e fazer tudo bem feito. Você tem que encantar as pessoas, né? É isso que vai fazer você, de fato, liderar o teu setor e fidelizar o teu cliente, né? Então, nesse momento, é uma hora de fazer a mais. Como lá, no passado, lembrei o case lá do seu Samuel Klein, da Casas Bahia, que quando começou em em São Caetano do Sul, né? Ninguém queria vender e dar crédito para nordestinos que eram mal vistos e mal falados em São Paulo, né? Eram vistos como invasores, mão de obra barata, que vilipendiar o mercado de trabalho. Aí que seu Samuel Klein fez, veja a transgressão do sujeito. Não só abriu um negócio para atender preferencialmente o nordestino, como colocou o nome de Casas Bahia, né? O quão rebelde, transgressor e contracorrente ele foi na oportunidade, está estendendo o tapete vermelho para quem não tinha atenção até então, né? E veja que por muitos anos, e ainda até hoje, né, agora voltou para a família o negócio, mas a Casa Bahia nunca foi mais barata, nunca foi, até eram um dos magazines mais caros, mas as pessoas compravam lá porque eram bem atendidas, eram valorizadas, era dado carnê para eles, dado crédito, acreditava nas pessoas, né? Então, essa crença, né, esse comércio honesto que hoje até volta, né, ele é fundamental. Então, independente do teu negócio, é hora de você se comunicar com a clientela, esteja comprando ou não, se relacionar, perguntar, se importar, se tem redes sociais, você prestar serviços para as pessoas que são do teu universo através das redes sociais, porque muito negócio acha que rede social é para vender o produto e anunciar o preço, disponibilidade do produto. Meu amigo, rede social não é isso. Rede social também é isso, mas essa é só uma das partes, você oferecer teu produto e serviço. A outra parte é você se relacionar com a opinião pública, com as pessoas, com a sociedade. Então, é uma hora que você pode ocupar as suas redes sociais para prestar serviço, passar informação, até de saúde, do posto que abriu no bairro, da campanha de vacinação que vai ter na esquina, como está tendo em vários lugares do Brasil, né? A vacinação drive-thru. Olha, hoje está na frente do número tal do bairro. Então, isso é que vai fortalecer, do meu ponto de vista, os laços, né? E aí sempre lembrando que o bom negócio de amanhã é a sucata de hoje. É aquilo que ninguém presta atenção hoje, né? É aquilo que ninguém valoriza hoje. Esse vai ser o bom negócio de amanhã. Esse é um negócio que pode se valorizar. Por exemplo, eu tenho um portal aí, o chamado Canal Restaurante. É um canal de streaming, né? Que é jornalismo, eventos ao vivo para o setor de food service. E o pessoal me pergunta, mas você não vai fazer nada com Alex Atala? Não vai fazer nada com o Rodrigo Oliveira, do Mocotó, grandes chefes brasileiros? Não, eu quero fazer com o cara do boteco ali. Eu quero fazer com o cara do mercado ali, que é 95% desse mercado. Eu quero dar voz a quem não tem voz, né? Então, isso eu aprendi a duras penas também, porque é muito fácil a gente desejar o topo da pirâmide. Mas o topo da pirâmide era o baixo da pirâmide ontem. Então, pode ser que você esteja no movimento errado, chegando no topo da pirâmide como se fosse um clube exclusivo, e ainda você vai ter que pedir permissão. Então, esse prestar atenção entre aquilo que não está explorado, não está radicalizado, na conveniência, no atendimento, eu acho que é o grande segredo para o negócio dar certo, com alguma perseverança, com alguma insistência. Porque os outros não querem fazer isso, como até estava falando aqui, acho que a Fabiana Cassal, os outros não querem fazer isso porque eles estão numa posição confortável, eles querem manter o status quo. Quem quer fazer negócio que cresce tem que quebrar o status quo, certo? Então não adianta perguntar para o vizinho o que ele acha, ou perguntar para a família o que ela acha, que vai dizer, não, isso aí não é o que está dando certo, né? A Fabiana Cassal colocou o seguinte, que ela sempre foi criticada porque fez várias coisas ao mesmo tempo, né? Bom, talvez porque ela já tinha habilidades simultâneas, que hoje é fundamental, é uma expertise, né? Você tem que estar fazendo uma coisa com tua mão direita e outra com o lado esquerdo. Tem que estar pensando em várias situações ao mesmo tempo, né? Quem pensa numa só, tem vários trens passando por vários lados, né? Então, essa multiplicidade é uma habilidade que tem que ser treinada, né? Essa capacidade de... Eu tenho feito, né? Agora estou parado, fonoaudiologia, né? Mas
É impressionante como, quando você treina o ouvido, você ouve o primeiro plano de som, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Então, a mesma coisa nos negócios. Você tem que estar atento aos vários cenários que estão acontecendo ao mesmo tempo. Se você não desenvolver essa habilidade, você vai perder o principal. Aquilo que é secundário hoje, mas vai ser dominante amanhã. A Carla pergunta, qual a dica para quem tem que se reinventar num negócio que necessariamente reúne pessoas fisicamente? Exemplo, casa noturna. Ela já está querendo uma consultoria, né? Já está querendo uma consultoria. Veja, né? Cada negócio tem que ser analisado, tem que ver se tem um pessoal bastante fidelizado, né? Porque hoje, o que acontece? Um site, né? De uma casa noturna, às vezes ele tem um determinado público. Numa época que eu fazia os leilões de gado, esse era meu serviço principal, ocupava 70%. 30% eu prestava serviço como produtora não publicitária, que eu nunca, apesar de ter atuado quem me trouxe para São Paulo foi uma agência de propaganda grande, eu nunca, na verdade, desenvolvi muito meu lado publicitário. Mas, por um bom tempo, eu prestei serviço para a maior casa gay do Brasil, noturna gay, The Week, né? Pessoal muito sabido, né? E é um pessoal que criou uma TV dentro do site, né? Porque não tinha canal para o público gay, não tinha canal, playlist para o público gay, né? E eles tiveram vários patrocinadores por muito tempo, que inclusive aí me remuneravam, né? Foi o fundo de remuneração que eles tinham. Então, você tem que ver assim, o que você pode fazer com o público que você cativou, né? O que esse público quer? É daí que você vai ser o teu ponto de partida, né? E analisar especificamente a tua situação. Gostaria de mandar um abraço também para o outro primo que está assistindo aqui, que é o Sérgio Zilberstein. Manda um abraço para a família, Sérgio. Legal, realmente entusiasmo, né? É fundamental hoje em dia, tem que ser perseverante, por isso que nem você que está na medicina tem que trabalhar no que gosta, porque a mente fica trabalhando todo o tempo. Mudou isso, né? Trabalhar não é mais o sustento. Mudou isso completamente. Essa pergunta da casa noturna, ela é bem difícil mesmo, né? A gente não tem as respostas, mas voltando ao que a gente estava conversando antes, o negócio da casa noturna é entretenimento, né? Diversão para esse público que ela tem. Então, o Sérgio falou tudo, pensar nesse eixo da diversão, entretenimento. Como é que nesse momento poderia se proporcionar isso para o público? Eu já vi gente fazendo, por exemplo, usando alguns aplicativos aí, tem o Happy House ou House Happy, uma coisa assim, que faz encontros de várias pessoas online. Eu já fiz happy hour com minhas amigas, meu marido já fez happy hour com os amigos deles nesse aplicativo. Então, assim, existem formas de se reinventar e tem que achar esse buraco, tem que como poder gerar entretenimento para o público dele. Nesse momento, o que as pessoas estão buscando, né? Por exemplo, academias estão dando videoaulas, né? Personal trainer com videoaulas. Então, tem que pensar nessas soluções, né? Vender shows particulares, não sei, fazer alguma coisa que engaje o público dele, consegue conectar com o público dele, que com certeza também, nesse momento, está sentindo falta de ir na casa noturna, de ter essa diversão, né? Como que poderia fazer isso de casa ou de outra forma, ou enfim, proporcionar a mesma coisa que é o segmento de diversão, né? E acho que é isso. Daí eu tenho a Michelle colocando aqui, tentei comprar hoje de uma loja da Osvaldo, perguntei se tinha entrega, só me responderam com um não. Voltei a comprar das Americanas. Esses são os negócios que estão fechados, né? Que se negam a mudar. E esses negócios, infelizmente, são os que primeiro acabam quebrando, né? Porque não conseguem sair daquela crise e ver alternativas para atender os seus clientes. Infelizmente, se tu fechar e dizer, não, eu só trabalho assim, não sei trabalhar de outras formas, aquele negócio é o primeiro a quebrar, né? E tem que, nesse momento, encontrar alternativas para atender os clientes. Daniela, será que a lancheria do Parque no Osvaldo não está fazendo um teleentrega daquele X, hein? Acho que sim, hein? Com certeza. Devem estar usando iFood, Rappi, né? Os restaurantes estão usando isso, pedindo a força da rede, a solidariedade, pedindo os amigos divulgarem. Então, né? Tem um monte de iniciativas nesse sentido.
Sabe que eu conversei com uma pessoa, um jornalista lá em Israel, e ele falou lá, apesar de ter alguns aplicativos também dominantes, como nós temos no Brasil, né? Está funcionando muito o pedido delivery para o comércio do bairro, né? Até porque lá também já tem uma restrição de você sair de casa até no máximo 100 metros, algo que aqui em São Paulo a gente está na expectativa de talvez segunda ou terça ser determinado pelo aumento dos casos, né? Que também só seja permitido o deslocamento 100 metros. Mas as pessoas têm ligado para o delivery em vez de pedir para aquele app dominante, porque elas querem falar com as pessoas. Elas querem falar com o dono lá e dizer, olha, me manda esse prato aí. Ah, qual o prato que tem hoje? Porque, de repente, ele tem 4 pratos, 5 pratos. Não é o cardápio fixo. Ah, não, hoje tem bife a rolê, hoje tem isso, tem aquilo. E você quer o suco de laranja sem açúcar, como você gosta sempre? É isso aí. Quer dizer, essa humanização nesse momento, né, pelo delivery, também pode fazer toda a diferença. E só completando também, né, até a Adriana, de certa maneira, está se reinventando. A Adriana está montando um marketplace aqui de conhecimento, né? Além dos cursos de Cabala. Semana passada foi psicologia, agora aqui nós estamos fazendo mentoria de negócios, né? Então, é um marketplace. É o conhecimento da Adriana de Cabala, mas outros conhecimentos também. Isso aí. Queria fazer uns comentários, né? Algumas coisas importantes. É fundamental que, nesse momento, em vez da gente ficar chorando, porque, ok, tu sempre vai ter motivos para poder te vitimizar, e a Cabala nos ensina isso, que existem duas realidades, a realidade da vítima e a realidade, né, da causa, daquela pessoa que se coloca, na verdade, no lugar do co-criador. Então, eu sou dona da minha história, então eu vou escrever a minha história. No momento em que eu sou dona da minha história, eu estou dizendo, eu vou enfrentar os desafios, porque desafio vai ter sempre. Porque o desafio é que vai fazer com que eu melhore, com que eu cresça, com que eu possa buscar ginástica e eu quero estar ótima no final do ano, eu vou começar com 1 quilo, daqui a um mês é 1,5 quilo que eu tenho que levantar. Então eu vou ter desafios o tempo inteiro. Não tem ginástica igual o ano todo se eu quero me transformar numa pessoa melhor, minha saúde melhor, meu corpo melhor. Um outro aspecto que dentro da Kabbalah a gente aprende sempre, não existe jantar de graça. Não existe nada de graça, no sentido de que tu precisa passar por essas transformações e a gente gosta, na verdade, de receber as coisas de uma forma gratuita. O Sérgio e a Daniela falaram uma coisa muito importante. Tá? A nossa dificuldade, que é abrir mão daquilo que a gente já tem como apego, aquilo que a gente já tem como seguro, e que pode até estar muito ruim, mas que é muito difícil a gente abrir mão. Então, o novo, ele tem um prazer muito grande quando a gente realmente toca nas coisas novas e a gente começa a se desafiar e a gente consegue abrir mão, né, e deixar as coisas antigas para trás. Eu vou usar um exemplo. Há 1 ano e meio atrás, vocês sabem que eu sou astróloga, e eu vi todo um mapa astrológico que a gente ia passar em 2019 e 2020, que eu não preciso nem mais contar. E ali eu disse... E a escola que vocês estão vendo aqui a parede atrás, é uma escola que eu tive, física, tá? E não estava bem, não estava indo bem, eu não estava tendo o mesmo movimento que eu tinha antes. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou fechar, porque esse movimento astrológico todo vai mudar tudo, se eu vou arriscar. Na época, eu já tinha e já fazia algumas coisas dentro do universo do Whats, né? E ali eu comecei em janeiro, eu disse, eu vou investir mais no Whats e vou fazer alguma coisa presencial na minha casa. Bem, eu nunca mais parei. Né? E a ideia, gente, é que a gente tem que se reinventar, tem que ser muito rápido, tem que se reinventar. É um processo contínuo. É cansativo. Eu acho que agora é cansativo. Daqui a pouco vai ser bom. Vai ser bom, vai nos trazer leveza. Né? Então vai ser algo muito interessante. Então, a gente não recebe coisas de graça nesse sentido. A gente vai ter que abrir mão e se transformar. Outra coisa importante, gente. Esse período, muitos negócios talvez não tenham como monetarizar. Tá? Mas tu não pode perder cliente. Porque eu acho que o pior é tu... Ok, tu não está com o teu negócio aberto, ele é quase... Não tem nem como fazer online, não tem como fazer delivery.
mas tu não pode perder cliente. Eu acho que é um momento magnífico para tu poder ampliar a tua clientela, ampliar o teu olhar do teu negócio. Então, assim, ó, não chora. Não chora. Eu sempre digo isso dentro da Cabala, quando tu aprende a cabalar, tu chora um dia, tu não para de chorar o ano todo. Que chega, né? Então, assim, agora se levanta e começa a pensar. A gente sabe pouco do futuro. A gente pode achar, eu acho que vai ser uma quebradeira, eu vou me ferrar. Tu sabe pouco do futuro. Talvez tu vai te ferrar. Então, começa hoje a pensar em que tu não vai te ferrar. Porque quem já está pensando isso, já quebrou. Porque primeiro o teu negócio está em ti, ele começa em ti. Né? Então, acima de tudo, é tu que faz o teu negócio. Quando uma pessoa ela vai para o seu trabalho de mau humor, vai preocupada com as contas que tem que pagar, vai preocupada com tudo que tem que vivenciar, o estresse do trabalho, acabou o negócio ali. O negócio é prazer. Negócio é prazer. O pessoal brinca, mas esse ano eu comecei o meu trabalho dizendo eu estou em férias. Eu continuo em férias. E eu vou ficar o ano inteiro em férias. Porque é prazer. Se não for prazer, eu não vou estar em férias. Então, a gente precisa aprender também a se falar alguns mantras para si próprio, para poder ter uma forma de agir e não reagir a esse momento. Temos algumas questões aqui. Sérgio Silbertin fala, tudo é cabala, viver é sagrado e requer energia e criatividade a todo momento. Muito legal você expor o conhecimento emocional e mental e expandir para mais áreas. É fundamental, gente. A cabala ela não está separada. A cabala, mais do que nunca, é uma espiritualidade de fila do banco com 1,5 metro de distância social, tá? Então, é um conhecimento espiritual que a gente aplica aonde tu tá, né? E a gente aprende a acordar o que a gente chama do divino dentro de nós, que é o criador, é o criativo. Tá? Uma coisa, Adriana, que eu gostaria até de comentar, né? Eu acho muito importante nisso que você falou, hoje em dia, você manter a tua rede de relacionamento, né? Você, às vezes, como você disse, não vai monetizar, mas você manter o fluxo das coisas acontecendo, as parcerias. Eu, recentemente, por exemplo, eu estava há muito tempo construindo uma situação com uma das maiores multinacionais de alimentos para o meu portal aí da área de food service. Na hora H, que agora deu na crise de Covid, cortaram todas as verbas, tudo, 100%. Mas eles estavam precisando fazer alguma coisa, né? Eu vou fazer sem ganhar nada, vou manter a parceria sem ser remunerado. Para muitos, talvez eu seja, digamos assim, um otário. Por uma das maiores empresas do mundo, vou fazer de graça, né? Mas eu não compreendo assim, porque eu já fiz dinheiro onde não tinha dinheiro no início. Aliás, eu sou bem acostumado com isso, que situação pronta nunca me apareceu. Nunca teve alguém que me dando uma tremenda remuneração aí, bacana, reconhecendo meus serviços, meu talento, de jeito nenhum. Já peguei contrato com o maior hospital do Brasil, com remuneração zero no risco. Só que eu fiquei nesse hospital 20 anos, né, prestando serviço posteriormente. Então, eu acho que é muito importante ter uma rede de relacionamento. Eu, no fundo, né, eu acho que eu me dedico 20% do meu dia a ajudar, para ser ajudado. Eu passo o telefone de quem me pede, intervenho por situações, quebro o galho, faço algo que a pessoa está precisando. É uma conta corrente, né? Pode ser uma conta corrente cabalística com a vida, mas pode ser uma conta corrente com as pessoas, né? Que aí reconhecem que você está ali no momento de adversidade, quando elas pedem algo, e você tem para quem pedir. Você tem quem porta aberta para propor. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Também não fico esperando nada. Mas eu descobri que com isso crio uma grande rede de relacionamento, que tem me sido muito útil, me salvado e me aberto muitas portas, né? Então, eu acho que é uma outra coisa importante nesse momento de adversidade, quem você dá atenção, quem você liga, que ninguém recebe, e que ninguém está ligando no momento, quem você escuta, quem você propõe algo,
é quem você pode ser até mais forte desse momento. Alguma questão, alguma pergunta, algo que queiram compartilhar com o Sérgio e a Daniela? Adri, oi, Adri. Oi. Eu queria compartilhar uma coisa. Enfim, tudo que o Sérgio e a Daniela falaram foi muito importante para mim. Assim, eu sou arquiteto e nos últimos tempos a situação não andava muito boa. Assim, né? As pessoas estavam começando a segurar um pouco mais de dinheiro. E quando veio essa crise, e nessa de se reinventar, eu acabei fazendo uma coisa que depois eu fiquei pensando, pô, é loucura isso. Até agora não sei se vai dar certo, enfim. Mas eu acabei, quando começou a crise, eu sorteei no meu Instagram 3 projetos. Eu disse, bom, agora não vai aparecer cliente nenhum mesmo, ninguém vai querer fazer casa, tá todo mundo em casa, então eu vou dar projeto de graça. E aí eu sorteei 3 projetos no Instagram, acabei ganhando mais seguidores, enfim. Não sei, enfim, já foram sorteados, já estou fazendo, inclusive, os projetos, são projetos relativamente simples, mas conversando agora, ouvindo vocês falar, me parece que não foi uma loucura tão grande isso que eu fiz, enfim, foi uma coisa meio instintiva. Eu estava apavorado, obviamente, porque, enfim, agora eu perdi o ano, né? A gente já tinha falado, né, Adri? A gente já falou, a gente já conversou sobre isso. Né? Mas, enfim, agora te ouvindo falar, Sérgio, me parece que a minha ideia não foi tão absurda assim. De jeito nenhum, foi uma boa ideia, porque você vai manter o fluxo de atividade, isso vai te levar a relacionamentos, vai ter obras e projetos que vão criar mérito. Você está construindo com o possível no momento, né? Vou dar um caso similar, né? Citar novamente seu Samuel Klein, que para mim, da Casas Bahia, é um dos grandes marqueteiros, um dos maiores gênios que já teve no comércio, muito estudado em escolas de Harvard e pouquíssimo estudado no Brasil, infelizmente. Mas naquela crise do plano Collor, que pegou a poupança das pessoas, né? Que todo mundo está precisando de dinheiro, o que o seu Samuel Klein fez? Ele chegou e publicou um anúncio. A partir de hoje, todo mundo que está no SPC por causa da Casas Bahia não deve mais nada, estão perdoados. E era uma fortuna, era uma fortuna. E a partir dali ele, por quê? Porque se estavam as pessoas logo conseguissem dinamizar o seu fluxo financeiro novamente, elas iam precisar comprar. Não iam comprar lá porque estavam negativadas na Casa Bahia, iam comprar no vizinho, né? Então melhor comprar com ele e de repente, além da mãe, vem o tio, vem outro, né? E até hoje é um caso estudado, a Casa Bahia aumentou, tem um estudo sobre isso, 30 e poucos % de faturamento a partir dali, porque fidelizou um enorme público, né? Fez um gesto de estratégia comercial, uma generosidade embutida, mas por quê? Se os clientes vão mal, como é que ele vai bem? Eu posso acrescentar também. Eu acho que foi muito legal a tua ideia, Cláudio, e já falando um pouco do que o Sérgio disse, né? A gente nunca tem que fazer alguma coisa esperando, tendo a expectativa de esperar algo em troca. Mas a minha experiência, né, é que sempre o universo te retribui de alguma forma. Sempre tudo que aquilo que tu dá, tu recebe de volta. De uma outra forma, em outro momento, de outra pessoa, né? Te dando um exemplo meu pessoal, assim, eu ganhei da minha vizinha o projeto do meu sótão, que é onde eu estou agora. E nesse momento, a gente começou a executar o projeto que ela tinha dado de presente, né? E de alguma forma ela vai ser beneficiada com isso, eu tenho certeza. E eu faço questão de retribuir. Existe uma lei em marketing, que é, eu não sei como é que é o nome, como é que se chama isso, mas é uma lei da retribuição, né? Que na cabala é o pão da vergonha. Que é o seguinte, todo mundo que recebe alguma coisa, ela fica na obrigação de devolver um favor, né? Ela fica assim com um sentimento de dívida. Então,
Eu acho que isso é verdadeiro, acho que é legal da tua parte. Inclusive, se tu estudar a história da John Deere, o meu irmão trabalha na John Deere, ele compartilhou com a gente. A John Deere, ela é tudo que ela é hoje, porque quando deu a crise nos Estados Unidos, se não me engano, a crise de 1930 ali, que faliu os Estados Unidos, eles não tinham mais, os agricultores não tinham mais como pagar as máquinas deles. E eles pensaram, o que a gente vai fazer? A gente está ralado igual, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai dizer para todo mundo que eles podem continuar usando nossas máquinas e quando eles se recuperarem, eles nos pagam. Né? E foi com essa mentalidade que eles são hoje uma das maiores empresas mundiais, né? de segmento de tratores agrícolas. Então, é isso mesmo, eu acho que é esse o caminho. Obrigado. Mais alguma questão? Mais alguma situação? Alguma coisa que Sérgio ou Daniela ainda querem compartilhar? Eu acho que, só para encerrar, alguém colocou lá os valores, né, em relativo às mercadorias, alimentos, limpeza, mas também tem a questão dos valores da transformação do mundo. As coisas mudaram, né? Hoje há uma interdependência entre as organizações, as pessoas, ninguém consegue se safar das coisas sozinho, ninguém sobrevive sozinho, nenhum país sobrevive sozinho, a gente está percebendo isso nessa crise de saúde pública, que tem uns que fabricam o equipamento que a gente precisa, a gente tem alimentos para mandar para os outros, né? Então, a rede colaborativa é muito grande e mudou, então, em função disso, a maneira de fazer negócios. Antigamente, a maneira de fazer negócio é que você tinha uma informação ou você tinha um fornecedor que ninguém conhecia, você escondia 7 chaves dessa informação, você sabia quem fabricava aquela máquina e só você trazia e você ganhava dinheiro em cima disso, ocultando a informação, dando o pulo do gato, né? Hoje não, hoje com a internet está toda a informação espalhada, as pessoas podem ir atrás, né? Não tem mais aqueles contratos de oligopólio que tinham no passado, cartel, né? Que o único que fabricava a máquina X no mundo fornecia só para aquele cara no Brasil. Né? A Fox Filmes, um outro mercado que eu venho, cinema, só fornecia para a rede exibidora tal, então deixava o resto sem grandes filmes. Né? Então, esse tipo de negociação ele já não acontece mais. Então, hoje você tem que saber fazer negócio dentro também da transparência. Tem muita gente que acha que essa coisa do Conselho de Transparência é coisa para governo, né? Para conta pública é para outras questões. É um grande erro, né? A transparência hoje faz parte dos negócios, né? Até se você for mais transparente, mostrar que a salada que você está servindo no teu restaurante vem da tortinha do fundo, mais valor ganha, certo? Porque vem humanizado. Então, hoje em dia, você não tem que esconder mais informação, você tem que ter um mérito dentro do teu talento de atender as pessoas, preencher o que elas esperam do produto, do relacionamento, a capacidade de encantar elas, né? De antever produtos que os outros não têm, que você vai ter uma frente só por certo tempo. Depois você vai ter que buscar outros produtos na frente também. Então, colocou no comércio, seja de serviços ou no comércio de produtos, o valor da generosidade, o valor da franqueza, o valor de não querer empurrar, né? Que é uma outra coisa que... Né? Minha família veio do comércio, de Porto Alegre, né? Antigamente, o cliente chegava na vitrine e já tinha 3 balconistas em cima. O que o senhor quer? O que está esperando? Hoje em dia, não. Né? Também mudado mundialmente pela Lojas Renner, que é o quê? Esperar o cliente lá, menos balconistas, esperar o cliente lá dentro e só abordar se o cliente pedir. Porque você está respeitando o arbítrio do cliente, o espaço do cliente, e com isso você está dando confiança ao cliente, de ele ser o que ele quer, não é você que vai constranger esse cliente. Então, mudou muito os valores. Aí onde que entra o que o Cláudio falou, o seu Samuel Klein que eu falei, o que a Daniela falou, que é o quê? A generosidade, a relação franca, a parceria permanente, até porque é muito caro você conquistar cliente, muito tempo, muita injeção de estímulos, muita propaganda, para depois você perder porque escondeu uma informação, não faz sentido. Então, você investir hoje na generosidade e na transparência é um grande valor na relação entre a organização comercial e as pessoas. Por quê? Agora, encerrando,
Toda organização comercial virou um empreendedorismo social. Toda organização comercial. Pelo valor que ela tem de gerar economia circular no bairro, empregar pessoas. Veja, quando que nós íamos perceber que tantas empresas no Brasil iam resistir a demitir pessoas? O que teria sido isso 20 anos atrás? Mudou os valores, né? Formação da relação e do capital humano é muito cara, é muito difícil você construir. Então, eu acho que se você não pode prosperar nos negócios no momento, como a Adriana colocou, você tem que prosperar na relação, na generosidade, seja relação presencial ou na relação digital. É isso que vai te deixar o teu negócio mais forte e pelo menos terra fértil para prosperar depois. Porque muita gente que não fizer isso não vai ter terra fértil nenhuma, vai sair realmente em frangalhos. Muito obrigado, Sérgio, Daniela. Eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat o contato de vocês, tá? Importante, certo? Queria agradecer a vocês por este encontro. Um próximo sábado, não sei ainda quem vai vir conversar com a gente, mas vai vir, tá? Para poder fazer com que a gente possa ter mais conhecimento, possa vivenciar melhor esse momento. De novo, é um momento de oportunidades, de muitas oportunidades. Isso vai passar e a gente vai olhar para trás e dizer, por que eu não aproveitei mais, né? Porque eu fiquei tão preocupado com certas coisas, né? Eu poderia já, no que a onda, no tsunami baixar, eu já poderia estar aproveitando. Não esqueçam disso. Queria convidar vocês para também participarem na Escola de Cabala todos os dias, de segunda a sexta, de manhã, das 8h30 da manhã, as orações da manhã em mini aula, um café da manhã com Cabala, um Cabalá. Terça-feira começa um curso junto com o Espaço Kavaná, em Brasília, de introdução à Cabala. Me peçam o link, tá? Então, aqui eu compartilho a propaganda nesse momento, tá? E a nossa palestra hoje, ela está gravada, tá? Então, logo, logo já vai estar entrando no YouTube, tá? Peço, então, só para o Sérgio e a Daniela, podem falar o contato de vocês. Dani. Meu telefone eu deixei aqui no chat, né? É o 51-98402-8956. Vou repetir, 98402-8956. Sérgio. Também deixei meu contato aqui no chat, 11-981-750821. Quem quiser estabelecer contato pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, fique à vontade. Aumentando aí a nossa rede de relacionamento, sempre bem-vinda. Agradeço a paciência. Muito obrigado aí pelo espaço e boa noite para todos. Agradeço da mesma forma. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu queria agradecer ao Sérgio e a Daniela, duas pessoas que eu conheço, e que Daniela sempre foi uma grande consultora da Escola de Cabalá, aluna também, e a Daniela sempre me deixa muito louca, porque ela tem um processo criativo tão enlouquecido, mas tão enlouquecido, assim, que eu dizia para ela, eu não vou conseguir fazer tudo. Sérgio é meu primo, mora em São Paulo, uma pessoa que eu admiro muito, que eu vi ele se reinventar muitas vezes e que ele só tem muita inspiração para nós, alguém que eu admiro pelo trabalho e por esse currículo e pela forma como ele compartilhou o conhecimento dele. Tá? Muito obrigada a vocês, obrigado a todo o pessoal que esteve com a gente hoje de noite e fiquem aguardando o próximo sábado com também algumas novidades. Tá bom, gente? Obrigado e até.